né, da assunção de Jesus, e ele falou: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. No dia de Pentecostes, né, 50 dias depois da Páscoa, eles foram batizados com o Espírito Santo, e a partir dali eles começaram a evangelizar, a trabalhar, a curar os enfermos, expulsar os demônios e viver a vida que chegou até nós, né? A vida cristã que chegou até nós. Então, foi designado os diáconos. Eram homens cheios do Espírito Santo, abençoados, homens que seguiam a doutrina da igreja primitiva, selecionados. Por quê? Porque os apóstolos não davam conta de atender a necessidade das pessoas e pregar o evangelho e fazer todo o trabalho que tinha que ser feito. Tem que ter equipe de liderança. Lembre disso, ó, todo líder precisa desenvolver uma liderança. Você não dá conta de fazer tudo sozinho. Em nenhum lugar. Em algum momento nós vamos falar mais sobre isso, sobre liderança, porque muitas famílias estão com problemas porque falta um líder, que deveria ser, né? O principal líder da casa é o pai, é o homem, é o sacerdote da casa. E às vezes as mulheres são sobrecarregadas com essa função por um motivo ou outro, por uma fatalidade, por um divórcio, por alguma coisa que acontece no meio do caminho, e ela precisa assumir essa liderança. E os princípios se aplicam a qualquer pessoa, não tem a ver com o sexo, tem a ver com o comportamento da pessoa, tem a ver com o posicionamento da pessoa, porque o líder ele sabe descentralizar, o líder sabe resolver problemas, o líder não tem medo de problemas, o líder sabe que quanto mais problemas ele resolve, mais ele aperfeiçoa a liderança, mais ele sobe de nível. O líder sabe que ele precisa influenciar, o líder precisa saber que tem autoridade e não precisa ser autoritário. O líder sabe que a opinião dele é importante, ele não precisa de gritos, ele não precisa de ameaças, porque ele sabe que a opinião dele é muito importante, tem muito peso. O líder sabe que ele precisa deixar um legado. Se ele não formar um liderado, ele não é líder, ele está só passeando. Por exemplo, Moisés, ele foi um grande líder. E quem sucedeu? Josué. Se ele não deixasse Josué como deixou, muita coisa não teria acontecido. E hoje em dia muitos líderes têm esse problema. Por quê? Não sabe liderar, não sabe criar um legado, não sabe formar um sucessor, não sabe formar uma equipe de liderança. Isso se aplica em qualquer lugar, principalmente na nossa família. Bom, e ali os apóstolos levantaram diáconos. Entre os diáconos tinha um em especial chamado Estevão. E Estevão começou a pregar o evangelho e pregar e operar milagres e maravilhas, e ele fez tanta coisa poderosa que os religiosos da época se levantaram contra ele. Na verdade, não são os religiosos. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então, quando eles se levantaram contra Estevão, perseguindo Estevão, chegaram ao ponto de apedrejar Estevão. E é nessa hora, Atos capítulo 7, que diz que Paulo consentiu na morte de Estevão. Olha só, para você que entende, né, que já leu a Bíblia, ou já leu essa parte, sabe que Paulo foi um perseguidor da igreja, mas Atos capítulo 9, ele tem um encontro com Jesus, e a partir daquele momento Paulo se torna um grande missionário, um grande homem, um grande apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento e transformou a igreja, e até hoje o trabalho dele contribui para a nossa vida cristã. Mas voltando aqui a Estevão, ele foi perseguido e foi levado a um determinado lugar para ser apedrejado. E aí, aqui diz assim, olha, que no texto diz que na hora do apedrejamento, ele disse assim: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Esta é, sem dúvida alguma, das orações mais fortes e impactantes da Bíblia. Por quê? Mesmo enfrentando uma crueldade, mesmo enfrentando um apedrejamento, Estevão orou uma oração semelhante a Jesus, ou seja, perdoando os seus perseguidores. Esse é o desafio principal, o perdão. É um assunto muito falado, é um assunto muito conhecido, mas muito pouco praticado.
E aí nos leva a refletir como está o nosso nível de perdão, como é a nossa vida quando o assunto é perdão. Nós temos perdoado as pessoas? Porque muita gente está pronta a perdoar quem não fez mal a ela. E a pessoa, quando se depara com uma ofensa muito grande, os argumentos são muito parecidos, assim, mas é uma injustiça, isso é um absurdo. Isso me faz lembrar de um texto da Bíblia, deixa eu abrir aqui, porque é muito interessante. Quando a pessoa é perseguida, por exemplo, quando você começa uma nova vida, lá no canal O Fino do Evangelho, a gente ensina muito sobre isso. Se você não é inscrito, se inscreva lá, O Fino do Evangelho, vai lá, se inscreva, que você vai aprender muita coisa, se você quer aprender o passo a passo da vida cristã. Então, não esqueça de dar o like, né? Não esqueça de compartilhar essa live, se você não compartilhou ainda, que é muito forte que vai ser falado. E quando você começa a caminhada cristã, quando você começa uma mudança de comportamento, mesmo que você não está frequentando a igreja, mas sua vida muda dentro de casa, a própria família se levanta. É nesse ponto que eu já falei, que fala assim, que serão 3 contra 2 e 2 contra 3. Não é que Jesus quer que você seja inimigo da sua família, mas ele sabe que no primeiro momento as pessoas elas vão se levantar contra você, porque você quer uma mudança, mas não é elas que estão levantando. Lá em Efésios capítulo 6, explica que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. Então nós precisamos entender que é uma guerra espiritual. São forças espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais que influenciam as pessoas mais próximas de nós para tirar a gente do sério e desanimar a gente daquela decisão que tomamos de ter uma vida transformada. E aí, no Monte das Bem-aventuranças, Jesus falou assim, olha, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão. O que eu quero dizer? É que quando a pessoa é injusta com a gente e ela fala coisas que não deve, ela fala coisas que você não fez, e você fala, mas isso é injustiça, isso é um absurdo, eu não aceito porque eu não fiz isso, eu não falei isso, isso é completamente injusto comigo. E é justamente aí que a gente precisa ser tão violento e tão elevado na nossa vida espiritual para a gente liberar o perdão. Ah, mas a pessoa nem pediu perdão, mas não precisa. O segredo do perdão é esse, é não deixar criar raiz de amargura no seu coração quando alguém te ofende. E não tem melhor lugar para você praticar o perdão do que na família, porque na família acontecem os atritos. Na família acontecem as divergências, inclusive na playlist de vídeos, tem lá um vídeo chamado Divergências. Procura lá na playlist que você vai achar a playlist de vídeos. Divergências. As divergências são situações que nos ajudam a crescer. Se não fosse a divergência, você não cresceria. Se não fossem os atritos no seu casamento não se estabeleceria. Seria um namoro superficial. Não se engane. Muitos namorados estão tendo uma relação sexual antes do casamento e acham que estão tendo intimidade. Não, eles estão tendo uma relação sexual e não estão tendo intimidade. Eles não se conhecem. Por isso que a onda de feminicídio é muito grande. Muitos homens que se apossam das mulheres porque eles acham que a relação sexual levaram os dois a um nível de intimidade muito forte. Mas não tem nível de intimidade ali. Tem um ato sexual que tem a ver com a intimidade sexual. Mas a intimidade sexual, a intimidade do casal vai muito além do que um ato sexual. Porque se fosse assim, qualquer mulher estuprada teria intimidade com o estuprador. Qualquer abusador teria intimidade com a vítima. E não é verdade, não tem intimidade. Então é nesse